Na reta final do Brasileirão, tão importante como olhar os dados, estatísticas e cruzamento de scouts é fazer uma boa análise dos jogos e avaliar a motivação dos times. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar o cenário de cada um dos jogos e passar as melhores dicas por posição para te ajudar a mitar na rodada 37 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas fantasy game, futebol de modo geral, tá? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também. Todos os vídeos que a gente está gravando, a gente está deixando em modo estreia. Então, se você ativa o sininho e consegue assistir o vídeo logo que ele é lançado, você ter a oportunidade de a gente interagir aqui no chat e eu poder tirar suas dúvidas, tá? Então, muito importante se inscrever no canal e ativar o sininho também, né? E bom, como eu falei, o foco desse vídeo aqui vai ser analisar a rodada 37, passar as dicas por posição. A gente tá aí na reta final, né, do Brasileirão, então o pessoal tá tentando conquistar suas ligas, a gente vai passar dicas seguras para quem tá liderando, mas aquelas dicas mais ousadas, de repente avaliar fechar uma defesa para quem precisa tirar ponto aí nessa reta final, tá? Mas antes de a gente falar tudo isso, claro, como a gente sempre faz, vamos mostrar o nosso desempenho aí na última rodada, né? Então, bom, a gente fez na última rodada 85,27 pontos, que acho que foi uma pontuação bacana, e fechamos o novembro no nível ouro 3, tá? Segunda vez que a gente bate na trave aí, não consegue chegar no diamante, tá? Segundo mês seguido aí no ouro 3, mas nesses últimas duas rodadas vamos tentar buscar um diamante aí com duas mitadaças, tá? Falando um pouquinho da rodada em específico, a gente teve uma grande aposta que deu muito certo, que foi o Alejandro aí do Vitória, tá? No setor defensivo, a gente perdeu todos os SGs, tá? Tá muito difícil nessa reta de final de Brasileirão de conseguir ter SG. Essa rodada, por exemplo, só o Vitória pegou, mas mesmo assim, todos os jogadores que a gente escalou conseguiram boa média base. Então, tem sido muito importante você olhar jogadores que, sem SG, te entreguem alguma pontuação, tá? Então, a gente conseguiu com isso daí. No meio de campo, Garra e Lucas Moura mandaram muito bem. E a decepção na rodada ficou por conta do Felipe Coutinho, tá? O Atlético Goianiense cedia muito ponto. A gente fez uma aposta no Coutinho. O Maxime Domingues, que entrou no lugar dele, fez gol. O Alex Teixeira, que estava jogando numa posição parecida, gol e assistência. E o Coutinho não entregou nada, tá? Então, isso foi uma grande decepção. No ataque, como eu falei, Alejandro deu muito certo. A gente apostou também no Luciano Rodrigues. E até mostrando aqui para vocês, ó, nossa planilha de cruzamento de scouts aí da última rodada, né? Que a gente mostrou para vocês na live. O cara com o melhor score da nossa inteligência artificial era o Yuri Alberto, 8,56. O segundo era o Alejandro, foram duas mitadaças, né? Só que como o Yuri Alberto estava muito escalado, a gente resolveu fazer uma apostinha no Luciano Rodrigues, né? Que tinha uma probabilidade boa de participar de gol. Ele realmente mandou bem, mas o Yuri Alberto acabou indo melhor, tá? Se a gente tivesse conseguido um ataque com Yuri Alberto, Alejandro e Verratti, a gente tinha conseguido passar dos 100 pontos, tá? Mas essa tabela tem ajudado muito a gente a avaliar o desempenho dos jogadores na rodada. Então, é uma tabela que a gente manda para os sócios, mas em algumas lives abertas a gente mostra essa tabelinha para vocês também, tá? Enfim, achei que foi um desempenho bacana. Quero que vocês deixem aqui nos comentários como é que foi o seu desempenho na rodada e qual nível que você fechou aí esse mês de novembro, tá? Você conseguiu bater um diamante aqui, ouro 3 também? Como é que foi aí? Quero que você deixe nos comentários também, tá? Enfim, pessoal, antes da gente passar aqui para a análise da próxima rodada, quero falar uma coisa com vocês. Eu anunciei já na última live, a gente está com Black Friday para o nosso plano de sócio de 2025, tá? Então, o plano de sócio de 2025 tá por apenas R$ 199,90, tá? 109,90, desculpa, 109,90. E você tem acesso também às últimas duas rodadas, tá? E uma novidade muito legal é que, claro, vocês viram ali, quem acompanha mais o canal sabe de vários conteúdos que a gente traz, tem essa tabelinha ali de atacantes, tem de meia, zagueiros, laterais. A gente vai mostrar aqui durante o vídeo alguns materiais que a gente tem para os sócios também. Mas um destaque interessante é que para o ano que vem a gente vai estar com uma parceria braba aí com o Ebert, do canal Especialista, tá? O Ebert que já foi top nacional, aí top 100 nacional, também é um cara muito bom de estatística, formado em matemática pela FMG. Ano que vem
você vai ter acesso aos dois conteúdos, o que ele treina no plano de sócio dele e o que eu tenho no meu plano de sócios aqui, por apenas um valor, tá? Então, é uma promoção exclusiva, não vai acontecer de novo esse preço que eu tô colocando aqui, então corre para adquirir, tá? O link vai estar fixado aqui nos comentários, é esse formulário aqui, só você preencher com seu nome, número de WhatsApp e anexar o comprovante de pagamento aqui, você já vai ter acesso ao nosso grupo lá, para poder pegar todos os conteúdos, tá? Então, não perde tempo, promoção exclusiva aí de Black Friday, um dos melhores planos de sócio, ou o melhor plano de sócio para o ano que vem, tá? Ainda pega 2 rodadinhas aí no final para quem precisa ganhar essas ligas, tá? Mas é isso, pessoal. Vamos falar agora da próxima rodada, rodada 37, e eu vou pedir muito a ajuda de vocês aqui, tá? Porque, como eu falei, é muito importante a gente fazer análise de cenários, de jogos, né? E aí é difícil de você fazer análise com uma pessoa só. Várias cabeças pensam muito melhor, tá? Então, tenho 4 jogos específicos que eu vou pedir bastante ajuda de vocês aí comentar o que vocês acham desses jogos, tá? Então vamos lá, a gente vai começar com Vasco, eu vou usar bastante Joga 10 News aqui, olhar bastante as estatísticas também. Não vai valer o jogo de hoje entre Corinthians e Bahia, tá? O mercado fecha só amanhã, quarta-feira, às 7 horas, tá? Começa com Vasco e Atlético Mineiro. Eu quero fazer uma live de fechamento, mas pelo horário eu não sei ainda que horas que eu vou conseguir abrir essa live, tá? Mas a gente deve ter uma live de fechamento, então fica atento aqui no YouTube também com o sininho ativado e no Instagram também, @cartodados, a gente deve postar alguma coisa, tá? Mas começa com Vasco e Galo. E esse é um dos jogos que eu tô curioso de saber a opinião de vocês, tá? Que eu quero uma ajudinha de vocês. Porque é o seguinte, esse jogo, acho que mais do que olhar os números, é muito importante a gente avaliar o contexto do jogo, tá? Então a gente tem um Vasco e um Atlético Mineiro que já não brigam por mais nada, talvez uma Sul-Americana, na verdade, né? Por quê? Tanto o Vasco como o Galo tem 44 pontos, só que Corinthians e Bahia se enfrentam, né? E ainda tem a questão do número de vitórias. Então, os dois estão sem chance matemática de chegar na Libertadores, né? Também já, assim, o Galo até tem uma chance remota de ser rebaixado, mas assim, na prática não tem chance nenhuma de ser rebaixado. E a questão é um pouco avaliar a motivação. Um Vasco que acabou de empatar com o Atlético Goianiense em casa, tá? É um jogo lamentável, depressivo. O Vasco, desde que foi eliminado pelo próprio Galo, entrou numa maré horrível, né? Não sei se eles vão querer se vingar aí do Atlético Mineiro. E o Galo, eliminado perdeu a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, não tem mais chance de Libertadores, ainda briga remotamente contra um rebaixamento. Então, qual é a motivação que vem esse Atlético Mineiro para esse jogo, tá? Quero muito saber de vocês, quero ver a opinião aí de quem é torcedor do Galo, quem é torcedor do Vasco. O que vocês acham desse jogo? Eu tô com muita dificuldade de ter uma certeza. O que eu acho é que é um jogo para gols, tá? Duas defesas muito frágeis, foram os principais defeitos aí dos dois times ao longo da temporada. Então eu acredito em peças ofensivas, tá? De repente um Verratti do Vasco não tá vendo um bom momento, mas enfim, é sempre um jogador perigoso, cobra pênalti, tá? Coutinho, quem sabe eu não confio mais, tá? Eu não escalo mais o Coutinho esse ano, mas enfim, quem quiser apostar aí é um jogo para gols. E claro, do outro lado, daí sim eu confio um pouco mais. Cook, baita jogador de cartola, tá? Sempre gerando muita média básica, finaliza, cobra pênalti, é um nome muito forte para a rodada. Tem que ver essa questão da motivação. E uma apostinha no Scarpa não é loucura, tá? Dependendo aí da questão do contexto do jogo, tá? Então, confio nas peças ofensivas um pouco mais. Quero saber de vocês o que vocês acham desse jogo. Como é que vai vir esses dois times aí, tá? Vira o próximo jogo, pessoal. Criciúma e Flamengo, tá? Se a gente avaliar a questão dos números, acho que aqui é interessante avaliar os números. Vamos pegar aqui, classificação pelo Flash Score, pegar o retrospecto dos times nos últimos jogos, né? Então, se a gente pegar aqui o Flamengo nos últimos 5 jogos, tem o terceiro melhor desempenho, é um time que cresceu muito de produtividade nas mãos do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tem feito um ótimo trabalho, tem tudo para ser um excelente técnico. Enfrenta o Criciúma, que nos últimos 5 jogos vem de um empate e 4 derrotas, né? Conseguiu abrir 2-0 com o Corinthians e tomou a virada tomando vários gols, né? Então, assim, eu acho que, olhando os números, o Flamengo é favorito. O Flamengo tem alguns desfalques importantes, tá sem o Gerson, sem o De La Cruz, tá? E tem a questão de que o Flamengo já não briga por mais nada, né? Ainda tem a questão de que o Flamengo poderia tentar entregar esse jogo pro Criciúma, pro Fluminense, para complicar a vida do Fluminense, né? Eu não acredito muito nisso, o time, assim, não que ele queira perder, talvez ele não entre tão motivado, mas entregar o jogo eu não sei se vai acontecer, mas enfim, flamenguistas também podem deixar nos comentários ali, tá? Eu ainda acho que o Flamengo é levemente favorito, tá? Depois a gente vai mostrar para vocês o mapa do SG, a questão dos times que têm maior probabilidade de vitória aí na nossa tabelinha de SGs.
O Flamengo tá aparecendo com um leve favoritismo, tá? Gosto bastante do Alcaraz, tá? O time do Cristiano é um time que cede muito ponto para meia. Eu falei isso várias vezes, tá? E na última rodada o Garro mitou aí. Então o Alcaraz tem um potencial legal, ele é um jogador de cartola. Eu imagino que com esses jogadores que estão aqui, ele seja o jogador de pênalti do Flamengo, tá? Então, não é bem interessante o Alcaraz, acho que é uma baita aposta para quem precisa tirar ponto aí. E olhando o Michael também, tá? Os atacantes do Corinthians foram muito bem na última rodada contra o Criciúma. O Criciúma vai precisar sair para o jogo e é justamente do jeito que o Michael gosta de jogar, né? No contra-ataque. Então, são duas peças interessantes. No SG, o Wesley tá jogando muita bola, desarmando bastante. O time do Criciúma cede um pouco mais para lateral esquerdo, mas enfim, o Wesley pode ser um nome legal. Para quem acredita que o Flamengo vem desmotivado, Bolasie, craque do Criciúma aí, pode ser uma aposta aí para rodada, tá? Mas eu gosto muito do Alcaraz, é uma das principais apostas para mim nessa rodada aí, tá? Mais um jogo que eu quero opinião, principalmente de quem é São Paulino, tá? O Zubeldia até colocou aí numa coletiva que ele deu, que ele pode, nessa reta final de Brasileirão, poupar alguns jogadores, na verdade, dar férias para os jogadores. Por quê? O São Paulo vive a condição mais assim. O São Paulo não tem nem mais chance de chegar no quinto lugar, que é muito difícil, tá? Tá 6 pontos do Fortaleza e tá 9 à frente do Bahia. Então, praticamente, o São Paulo já é o sexto colocado do Brasileirão. Então, o Zubeldia avalia que pode ter uma desmotivação dos jogadores. Se a gente avaliar números, o São Paulo seria um dos maiores favoritos da rodada, né? O São Paulo é o segundo melhor mandante do Brasileirão, é um time muito forte em casa, e enfrenta o Juventude, que é o terceiro pior visitante da competição. É um time que sofre muitos gols, né? Um dos times que mais cede pontos para meias e atacantes. Então, olhando os números, o São Paulo seria muito favorito. Falaria para você ficar de olho no Lucas Moura, seria uma peça unânime se ele for pro jogo, é uma peça muito forte. De olho no Luciano e André Silva, tá? São duas apostas legais também. Claro, a gente precisa avaliar se o time vai titular ou não, né? Se for, Lucas Moura e as peças ofensivas são muito fortes, tá? Defensivamente, a gente tem um Igor Vinícius, que tem crescido bastante na questão do desarme aí, pode ser uma peça bacana. Eu não confio muito no SSG. E aí eu vou falar uma aposta ousada também para vocês na rodada, principalmente se o São Paulo vier reserva e desmotivado, que é o Lucas Barbosa, tá? Vem de duas pontuações excelentes fora de casa e o Juventude, enfim, tá brigando ainda para fugir desse Z4. Eu acho que vai com tudo para esse jogo. Talvez pegue um São Paulo meio desmotivado, pode conseguir uns golzinhos aí. O Lucas Barbosa é a peça desse time aí, tá? Enfim, uma questão difícil. Pelos números, São Paulo muito favorito. A gente tem que avaliar a questão da motivação aí que é difícil, tá? Vitória e Grêmio, graças a Alejandro, Alejandro, monstro demais. Meteu 2 gols pra gente aí no último jogo. Spoiler já, o Alejandro vai estar no nosso time de novo, tá? E não é uma questão só de agradecimento, é que o Alejandro tá jogando muita bola, tá? Artilheiro do Brasileirão empatado com o Yuri Alberto, tá? Infelizmente não vale, senão, de novo, Yuri e Alejandro seria uma ótima dupla pra rodada. O Yuri Alberto não vai valer para a rodada, então Alejandro vai estar de novo no nosso time. O Grêmio é um time que tem tomado muitos gols fora de casa, tá? É um time meio kamikaze, assim, ataca bastante, também não marca tão bem, o time toma muitos gols, né? Olha aqui, ó. Tomou 7 gols nos últimos 5 jogos e o Vitória tá muito motivado jogando em casa, tá? Então, Alejandro vai estar no nosso time. E quero que vocês fiquem de olho também no Lucas Esteves, tá? O Vitória, nos últimos 5 jogos, se eu não me engano, pegou 3 SGs, tá? É um time que está evoluindo bastante. O Carpini acertou esse time. E o Grêmio é um time que faz bastante gol, mas o Lucas Esteves tem um potencial da bola parada. E um detalhe interessante é que ele vai marcar o Soteldo, que é um cara que perde muita posse de bola, tá? Então, gosto muito do Lucas Esteves para a rodada. Acho que é uma baita, baita aposta, tá? Gosto bastante desses dois nomes aqui. Acho que o Vitória é favorito aí para esse jogo, tá? Wagner Leonardo correndo por fora poderia ser uma opção bacana também, tá, pessoal? Tem ido bem na bola aérea, tem o desarmezinho ali. Eu não dobraria o SG do Vitória, acho que é meio ousado, mas. E aí eu prefiro um pouco mais do Lucas Esteves, mas Wagner Leonardo é um nome interessante, sim, tá? Atlético Goianiense e Fortaleza. Mais um jogo que eu quero opinião. Eu sei que tem uns torcedores do Fortaleza que estão sempre aí no chat, principalmente o Eduardo Souza, que tá sempre por aí. Toca a camisa do nosso leão aí do Psi. Eu queria saber como é que tá o clima do Fortaleza para esse jogo. Por quê? O Fortaleza já não tem mais chance matemática de título. Também já garantiu a vaga na Libertadores direta, tá? Então, eu não sei muito bem se o Fortaleza vai estar motivado, se ele está buscando ainda um terceiro colocação. Queria saber um pouco de vocês como é que tá essa questão da motivação do Fortal, tá? Atlético Goianiense já tá rebaixado. Então, assim, se o Fortaleza vier motivado, eu gosto muito do SG do Fortaleza, tá? Acho que pode ser interessante. O time do Atlético Goianiense
se a gente pegar os últimos jogos deles em casa, tem sido jogos meio truncados, tá? Olha aqui, ó, Atlético Goianiense aqui. Perdeu o Palmeiras de 1-0, então tomou só um gol. Empatou em 0-0 com o Bragantino. Ganhou de 1-0 do Galo. Empatou 0-0 com o Cuiabá e ganhou de 1-0 do Fluminense. Então, nesses últimos 5 jogos, tomou só um gol, mas marcou só 2 também, né? Tem sido um time que marca poucos gols. Então, assim, eu sei que tem o Marinho, que tem média básica e tal, mas eu não estou muito confiante nesse setor ofensivo do Fortaleza. Agora, se vier motivado, eu gosto do SG, tá? João Ricardo é uma baita opção. E eu gosto também do Brits, principalmente se ele jogar de lateral direito, tá? No Atlético Goianiense tem cedido bastante ponto. Tá sem o Luiz Fernando, que é um cara que é a principal peça desse time. Então, se os torcedores do Fortaleza falar que o time tá motivado, quem sabe eu não trago aqui um João Ricardo ou um Brits aí pro nosso time, tá? Enfim, uma questão que eu quero saber bastante de vocês. Cruzeiro e Palmeiras, agora a gente vem para os 2 jogos que valem o título do campeonato, tá? Aqui eu acho que eu não preciso falar, porque eu sou palmeirense, então eu posso falar com propriedade de causa sobre o clima para esse jogo. A torcida do Palmeiras está meio ressabiada depois dos jogos do Palmeiras. Olhando um pouquinho em questão dos números, o Palmeiras até vem bem fora de casa, tá? Se a gente pegar o desempenho do Palmeiras nos últimos 5 jogos fora, foram 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota para o Corinthians, né? Que tá vendo um momento muito bom. Então, numericamente, o Palmeiras vem bem. Só que se você olha o desempenho em campo, a gente vê um Palmeiras muito fragilizado. Não tá jogando bem, tá? O time deu uma decaída aí. Eu acho que o Abel pode fazer várias mudanças para esse jogo, tá? O Rony provavelmente deve perder essa vaga de titular. É um dos jogadores que menos converte chance no Brasileirão, então deve dar lugar ao Flaco Lopes, que é artilheiro do time na temporada. Felipe Anderson também tá jogando muito mal, pode ser que seja substituído aí para a entrada de um Dudu, do Maurício, de alguma outra peça aí. Então, Felipe Anderson também corre risco. Palmeiras está sem o Gustavo Gomes, sem o Marcos Rocha, tá? Deve entrar Mike e Vitor Reis. Então, jogo complicado. E o Cruzeiro não vive um bom momento. Se a gente pegar o Cruzeiro aqui, os últimos 5 jogos do time de Minas Gerais, tá vendo um momento complicado. Se a gente expandir mais 10 rodadas, o Cruzeiro só tem uma vitória. Então, pelos números, o Palmeiras seria favorito. O Cruzeiro briga muito ainda, tá nessa briga pela Libertadores, precisa dessa vitória em casa. Vai ser um jogo com portões fechados, tá? Devido àquela emboscada que a Mancha fez para a torcida do Cruzeiro, tá? Não sei se eu devia ter falado emboscada, porque não sei se é o termo correto aí, depois eu tomar um processo, mas enfim, a briga das torcidas lá, então vai ser de portão fechado aí, né? É, e aí o Cruzeiro eu acho que bem mordido aí, por causa dessa questão do portão fechado, tá? Acho que o Palmeiras é favorito, mas tá difícil de confiar no Palmeiras, tá? Veiga sempre cresce nesses momentos decisivos. Estevão, moleque, é muito bom de bola, então são 2 opções interessantes. Não sei se eu confio muito nesse SG do Palmeiras, tá? De repente um Everton pode ser bastante exigido, um like na lei do ex, tá? E do Cruzeiro, claro, a gente tem o William, média baixa, corredor de pênalti, assim, uma opção legal. E o Matheus Pereira, que cresceu de produtividade, tá? Tô bem ressabiado com esse jogo aqui, acho que o Palmeiras leve favorito, mas assim, o Palmeiras tem oscilado bastante aí na competição, tá? E Internacional e Botafogo é o quarto jogo que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Qual que é a questão aqui nesse jogo? Se a gente olhar a questão de desempenho, o Botafogo vem de 5 SG seguidos jogando fora de casa. O Inter tá invicto no Beira-Rio aí nos últimos jogos, tem jogado muito bem, tá? Então o confronto tende a ser muito bom tecnicamente, tá? Qual que é a minha dúvida? O Botafogo, claro que vem muito motivado, ganhou a Libertadores, vem em busca desse título brasileiro. A minha questão é, qual que é a questão física do Botafogo para esse jogo? Será que o Botafogo vem inteiro para esse jogo? Eu acho que não vai poupar peça nenhuma, precisa ir totalmente motivado, aí precisa ir com um time titularzaço para ganhar esse título, né? É, Mas será que os jogadores vão estar bem fisicamente? Foi um jogo muito desgastante, né? Com um jogador a menos boa parte do tempo, então tem essa questão física. E do lado do Inter, o Inter agora já não tem mais chance depois de perder para o Flamengo, não tem mais chance de título. Então, será que o Inter está motivado? O Inter também não tem mais chance de título, já está com vaga garantida na Libertadores. Enfim, qual seria a motivação do Inter nessa reta final, tá? É uma coisa que eu quero saber bastante dos torcedores colorados aí. Se o Inter vem motivado aí, se a torcida vai lotar o estádio, se vai empurrar o time, ou se vem meio tanto faz aí, tá? Enfim, falando um pouquinho dos jogadores que eu acho que são interessantes, o Wesley tá vendo um momento iluminado, tá jogando muita bola o Wesley. Alan Patrick é o craque do time, o meio armador, que cria muita jogada. Borré voltando, um dos jogadores que tem mais XG no campeonato. E Bernabei, muita média básica sempre em casa, enfrentando o Luiz Henrique, que é um cara que perde bastante a posse de bola. Então, enfim, acho que a gente tem essas peças interessantes. Do lado do Botafogo, como eu falei,
Luiz Henrique é a peça que mais me agrada. A gente tem sempre ali a dúvida de qual peça ofensiva do Botafogo que vai render. Luiz Henrique é o que tem mais média básica, tá? Então eu iria com ele aí se eu fosse com alguma peça ofensiva. E defensivamente, como eu falei, o Botafogo vem de 5 SG seguidos fora de casa. Tá sem o John, é verdade, tá? Tá suspenso. Mas eu gosto do Alexander Barbosa, é um cara que tem feito uma reta final excelente, tá? Alex Telles, cobrador de pênalti. O Vitinho enfrenta o Wesley, que perde muita posse de bola. São todas apostas aí para vocês tentarem fazer, tá? Jogo que eu tô achando bem difícil. A princípio, para esse vídeo aqui, eu não vou com nenhuma peça de nenhum dos dois times, tá? Quero ver a questão de vocês aí, o que vocês estão achando desse jogo, pra gente ver se amanhã na live a gente faz alguma mudança aí, tá? E vindo aqui para os últimos dois jogos, pessoal, tô gastando bastante tempo para falar dos confrontos aí, porque eu acho que é a coisa mais importante nessa reta final, tá? Falando aqui desses dois jogos aqui, dois jogos que definem essa questão do Z4, então dois jogos que os times vão muito motivados aí, tá? Eu acho que pela questão do mando de campo, o CAP é levemente favorito, tá? O CAP em casa aqui, se a gente pegar o retrospecto mais recente, melhorou um pouco seu desempenho, tá? Cadê o CAP aqui? Aqui em sexto lugar, melhorou um pouco seu desempenho, tem conseguido segurar alguns SGs, tem sofrido poucos gols aí, o Mikael tá numa fase muito boa, e o Bragantino fora de casa é um time muito frágil, né? Um dos piores desempenhos fora de casa, vem de 5 jogos sem vencer. Se a gente pegar o retrospecto geral aqui como visitante, o Bragantino é o pior visitante do campeonato, tá? Apenas uma vitória fora de casa. Então eu vejo o CAP como leve favorito, tá? Gosto muito do Esquivel, tá gerando muita média básica. Gosto muito do Mikael, tem feito muitas defesas. Do Bragantino vai precisar ganhar esse jogo para fugir desse Z4, então o Mikael deve ser bastante exigido. Tem o Beleze também, que acho que pode ser uma opção interessante, tá? Do meio para frente, Nicão é sempre uma peça legal ali, gera alguma média básica, mas eu tô muito de olho no Coelho, tá? O Coelho tá jogando muita bola nessa reta final que ele tá jogando aqui com o ponta esquerda, finalizando muito defendida, finalização para fora, gerando muita média básica. Então é uma peça que eu acho interessantíssima para a rodada, tá? Coelho do Atlético Paranaense, tá? Mas acho que o Cap é favorito. E finalmente, pessoal, o time que tem o maior favoritismo para a rodada aí, segundo os números, já vou mostrar para vocês. O Fluminense precisa desesperadamente dessa vitória, tá? Se não ganhar, vai enfrentar o Palmeiras no Allianz, precisando de uma vitória para fugir do Z4. Então, é o jogo da vida para o Fluminense. O Cuiabá já não briga por mais nada. Um dado interessante, o Fluminense nos últimos 6 jogos em casa, se eu não me engano, pegou 3 ou 4 SGs. Todos os jogos do Thiago Silva que ele foi mandante, ele conseguiu pegar SG, então cresce muito o SG com ele. E o time do Cuiabá, pessoal, nos últimos 5 jogos marcou apenas um golzinho, tá? É um time que finaliza muito pouco, então o Fluminense vai ter um potencial muito alto de SG, tá? Cuiabá sai de bastante ponto para zagueiro, então olho em Thiago Santos e Thiago Silva. Diogo Barbosa também pode ser uma opção legal, tá? Do meio para frente a gente tem um Arias e quem sabe uma aposta aqui em Cauã Elias ou Germancano. Qual que é o problema? A gente tem que ver qual que vai para o jogo. Eles estão em dúvida aqui, né? Então, vamos dar uma avaliada aí na questão das escalações. Mas quem quiser apostar, se forem mesmo para o jogo, acho que são opções interessantíssimas para a rodada, tá, pessoal? Essa é a minha avaliação da rodada. Quero saber de vocês, pedir alguns jogos específicos, comentários de vocês, mas todos que vocês tiverem alguma sugestão aí de análise, é muito válido sempre, tá? É muito importante nessa reta final a gente debater os jogos, tá? Falando aqui do mapa da SG para vocês, como eu falei, o principal SG para a rodada é o time do Fluminense, 52%, maior probabilidade de vitória com 54%, tá? O São Paulo seria a segunda maior chance de vitória de SG. Como eu falei para vocês, nos números, o São Paulo é bem favorito. A questão é a motivação ali, tá? Depois tem o Palmeiras, que eu não acredito muito nisso, tá? Não acho que o Palmeiras tenha todo esse potencial de SG, não. Acho que é um jogo mais parelho do que parece, tá? Daí eu acho que o Cap e o Vitória, sim, tem possibilidade boa de SG e são depois os mais favoritos também, tá? O Flamengo também aparece nos números com bom favoritismo, mas eu fico em dúvida dessa questão da motivação, assim como o Fortaleza, tá? Esse é o panorama da rodada. Acho que aqui a gente já tem um bom mapa ali para a gente poder escalar nossos times. Vou agora passar para vocês as dicas de posição e montar um esboço ali. Lembrando que na live a gente faz a nossa atualização, tá? Só lembrando aqui, ó, São Paulo, ó, Fluminense, Juventude, Cuiabá, Criciúma e Bragantino são os times com mais tendência de tomar gols, tá? Então, olha aí no ataque do São Paulo, do Fluminense, do time do Flamengo e do time do Atlético Paranaense, tá? São as peças aí que eu recomendo vocês ficarem de olho aberto aí para poder escalar, tá? Vamos lá, pessoal. Dado esse mapa aí, vamos começar a escalar o nosso time agora, tá? Vamos vender todo mundo e começar a escalar, tá? Vamos lá. Substituir jogadores, vamos vender todo o nosso time. Que decepção esse Coutinho, lamentável, né?
Vamos começar com a posição de goleiro, pessoal. E a gente tem, na minha opinião, eu trouxe dois goleiros favoritos, tá? Que é o Fábio e o Mikael. E eu esqueci de um terceiro goleiro que eu acho que é interessante para a rodada, de colocar aqui, que é o João Ricardo do Fortaleza, tá? Esqueci dele por essa questão da motivação, mas eu vou trazer aqui para vocês, vou fazer uma análise bem breve desses três que eu acho que são interessantes para a gente poder escalar. Se tiver algum outro goleiro que vocês estejam pensando, vocês podem deixar nos comentários e tudo mais, que a gente. Depois eu faço uma análise nos comentários aí, tá? Então, João Ricardo, Fábio, cadê o Mikael? Aqui, Mikael. Então vamos lá. Começando pelo Fábio, que eu acho que vai ser o goleiro mais escalado aí para a rodada. O Fábio tem tido um bom desempenho, tem um bom SG, só qual a questão? Olha o time do Cuiabá, nenhuma finalização, uma finalização, uma finalização, nenhuma finalização e uma, tá? Então a média cedida é alta, só que provavelmente ele não vai fazer muitas defesas do Fábio, tá? Então qual que é a questão aí para a rodada? Se por um acaso a gente pegar o SG, o Fábio deve fazer 6 pontos, 6,5, por aí, tá? Ele não deve fazer muitas defesas. Então é um goleiro mais focado no SG, tá? Já o Mikael, eu acho que ele vai ser um pouco mais exigido, tá? É um cara que tem feito muitas defesas em casa, pegou pênalti até na última rodada. E o time do Bragantino, ó, um jogo finaliza bastante, o outro não. Eu acho que nesse vai ter que partir para cima, tá? Então acho que o Mikael é um goleiro mais interessante ali. E tem também o João Ricardo do Fortaleza, tá? João Ricardo tem sido muito exigido mesmo, ó. Várias defesas. E o time do Atlético Goianiense, olha que interessante. 2, 4, 2, 4, 6 defesas, média de 6,3. Desses times aqui, é o que mais tem cedido ponto para goleiro, tá? Então, minha questão um pouco é a motivação do Fortaleza. Eu, por enquanto, quero até o comentário dos torcedores do Fortaleza aí para ver. Por enquanto, eu vou com o João Ricardo, tá? Acho que ele pode ter um potencial de SG. Muita gente não vai estar de olho. Ele pode ser bastante exigido. Claro, quem quisesse mais na segurança, o Fábio seria uma opção excelente, tá? Minha questão com o Fábio é só a questão das defesas aí mesmo, tá? Enfim, vindo aqui para a posição de goleiro, para mim são esses três. Quem quisesse apostar em um outro goleiro, talvez o Everton seria uma opção, enfim. Mas para mim, então, esses três goleiros mesmo, tá? Fábio, João Ricardo e Mikael, tá? Na zaga, pessoal, quero trazer um material que eu trago para os sócios aqui, que é o cedimento para zagueiros, tá? Então, olha aqui, o time que mais cede pontos para zagueiro é o time do Cuiabá, média de 6,74 cedido, tá? Recorrência de 80% e recorrência de 80%. A gente, na última rodada, escalou o Danilo Bosa. O time do Cuiabá, todo o jogo, estava cedendo 8, 10, 11 pontos para zagueiro. Vários zagueiros mitando aí, tá? Só que aí, na última rodada, não deu certo. Mas acho que foi um jogo específico contra o Juventude. Eu acho que agora o Fluminense com potencial de SG, potencial de bola parada e potencial de desarme, os zagueiros têm tudo para estourar, tá? E aí você me pergunta, Thiago Santos ou Thiago Silva? Cara, eu acho que o Thiago Santos é melhor para Cartola do que o Thiago Silva, tá? Thiago Santos tem desarmado mais, gerado mais média básica. Deixa eu até mostrar para vocês ali no Cartola FC Brasil. Que é interessante isso daqui, ó. Deixa eu fazer uma comparação. Zagueiro. Puxar aqui. Thiago Santos está vindo um momento espetacular, tá? Gerando muita média básica mesmo. Enfim, enquanto carrega aqui, deixa eu mostrar as outras questões de cedimento aqui. A gente tem o próprio Fluminense, que tem cedido uma pontuaçãozinha boa para zagueiro, mas, enfim, não dá para confiar nos zagueiros do Cuiabá. Depois a gente tem o Atlético Goianiense cedendo bastante ponto para zagueiro, tá? E cede bastante para lateral direito também. Então, como eu falei, quem não fosse com o João Ricardo, o Brits também seria uma opção legal pro SG do Fortaleza, tá? Depois a gente tem o Grêmio cedendo bastante ponto aqui, então Wagner Leonardo também pode ser um nome interessante para vocês apostarem na rodada, tá? Depois tem o Bragantino, Beleza também mais um nome interessante. Então, ó, vários nomes bacanas pra gente escalar, tá? Falei aí dos dois do Fluminense, do Brits, do Wagner Leonardo e do Beleze, tá? Para mim, esses são top 5 de zagueiros aí pra rodada, tá? Inclusive, se a gente olhar aqui no nosso favoritos, eu trouxe Wagner Leonardo, Brits, Beleze e Thiago Santos, tá? Tem o Thiago Silva também. Vamos ver se carregou aqui pra gente fazer essa análise dos zagueiros. Não carregou, tá? Mas deixa eu mostrar aqui então para vocês o nosso dashboard, tá? É... Dashboard, vamos lá. Aqui, ó. Vamos filtrar os zagueiros. Mais um material que a gente manda para os sócios lá, tá? Zagueiros Fluminense. Vamos pegar como mandante aqui, ó. Então, a média comandante do Thiago Silva é 6,34, a média do Thiago Santos é 2,17, tá? 5,17. Só que a média básica do Thiago Santos é bem melhor. E se a gente pegar os jogos mais recentes, fazer um filtro mais recente,
A gente vê um Thiago Santos com 11,25, uma média básica de 6,25, tá jogando muita bola. E o Thiago Silva também vem muito bem, tá? Então, por enquanto, pela essa questão do cedimento do time do Cuiabá, eu vou dobrar a zaga do Fluminense. Vou com Thiago Silva e Thiago Santos, tá? Vou com os dois aqui no meu time. Mas como eu falei para vocês, Beleze, Brits e Wagner Leonardo também serão opções bacanas para vocês escalarem, tá? Por enquanto estamos desse jeito aqui, tá? Vamos vir agora para as laterais, pessoal. E aí eu quero mostrar para vocês mais um material que eu mando para o sócio, tá? Tô mostrando alguma peça ou outra, lembrando que a gente tem vários conteúdos aí. Pô, Eduardo, não consigo virar sócio agora, tem quem sabe no ano que vem. Então, pessoal, só pedir uma moral para vocês. Se inscreve no canal aí, dá uma moral pra gente. A gente falta 50 inscritos pra gente chegar à nossa meta de 5 mil inscritos, tá? A gente começou o ano com 2 mil, colocou uma meta alta de 5 mil e a gente tá quase chegando, falta 50 inscritos. Dá aquela moral pra gente, ajuda, a gente vai chegar aí. E também deixa o like. Vamos deixar uma metazinha de likes aí pra vocês. Vou colocar uma meta menos ousada, tá? Esse vídeo de meio de semana tem menos visualizações aí. Vamos colocar 300 likes aí pra gente poder bater? 300 likes, a gente mostra amanhã na live uma tabelinha ou de atacantes ou de meias para vocês aí que a gente manda para os sócios, tá? Essa que eu mostrei na live, na última live, vocês baterem a meta de likes, a gente mostra na live de amanhã, tá? Mas vamos lá, mostrar um material de sócio aqui para vocês, que é o nosso dashboard, nossa inteligência artificial. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente, ela gera um score com base em vários números, é difícil de explicar agora, mas ela pega vários números, desde o Brasileirão de 2014, e vai fazendo uma compilação, e ela traz os jogadores que têm mais potencial. Quero destacar para vocês aqui os 5 principais nomes. Aliás, 6, tá? Tem 6 nomes muito fortes aqui, com baita potencial, tá? Esquivel do Atlético Paranaense, como eu falei para vocês, tá gerando muita média básica quando joga em casa. Tem um potencial de SG legal. Lucas Esteves também tá jogando muita bola, cobra a bola parada, vai enfrentar o Soteldo. Tem o Diogo Barbosa do Fluminense e o Samuel Xavier. Aqui é mais pela questão do SG, que ele acaba pesando mais, apesar do Diogo Barbosa e o Samuel Xavier não serem tão bons jogadores de cartola assim, tá? Mas o SG é muito forte ali, o time do Cuiabá cede bastante. Depois a gente tem dois jogadores de muita média básica. O Wesley do Flamengo. Eu não sei se eu confio tanto nesse SG, mas é um cara muito bom de cartola. E o Bernabé, também tem um SG bem complicado enfrentando o Botafogo, mas muita média básica, tá? A gente tem 6 nomes muito fortes laterais. Para mim, são 6 que eu mais recomendo para vocês na rodada, tá, pessoal? Eu, no meu time aqui, vou escalar justamente os dois melhores ali que nossa inteligência artificial está recomendando, que é o Esquivel, que acho que bastante gente vai escalar, e um nome bem ousado, tá? Lucas Esteves, que eu acho que pouca gente vai escalar. Então a gente fica aqui com Lucas Esteves, Thiago Santos, Thiago Silva, Esquivel e João Ricardo, tá? E o meu técnico para rodada é uma estratégia que eu tenho falado faz bastante tempo, que é pegar o time que, na minha opinião, é o maior favorito da rodada, maior possibilidade de SG, e escalar vai ser aqui o Mano Menezes do Fluminense, tá? Quem quisesse colocar um Thiago Carpini do Vitória, um Vojvoda do Fortaleza, um Zubeldia do São Paulo, serão opções interessantes para vocês escalarem. Eu vou com Mano Menezes, tá? E aí, pessoal, falando para quem precisa tirar ponto, eu sempre tenho falado nessas rodadas, nessa reta final de Brasileirão, o SG tá muito, muito difícil. Então, quando você fecha uma defesa, é uma estratégia muito arriscada porque pode dar muito errado, tá? Inclusive, aqui eu tô fazendo uma estratégia mais mista, tentando trazer umas opções mais diferenciadas aqui. Essa zaga que eu tô montando e esse time que eu tô montando aqui é um time mais ousado para quem precisa tirar ali entre menos de 30 pontos, tá? Menos de 30 pontos, acho que esse time que eu tô montando é bacana, tá? Pô, tô a 29, 30 pontos, até uns 40 vá lá, tá? É um time legal. Pô, Eduardo, tô a mais de 50 pontos do líder, a minha situação tá muito difícil, preciso tirar muito ponto. Cara, avalie fechar uma defesa, tá? Por exemplo, vamos supor que você fecha a defesa do Fluminense e só o Flu pega o SG. Cara, você vai tirar muito, muito ponto. Então aí você vê qual que você acha que você está mais confiante, tá? Eu acho que os melhores FGs são justamente esses que eu coloquei aqui, do Fluminense, do CAP, do Fortaleza e do Vitória. Você pode escolher um deles que você tenha mais confiança, fechar e torcer, tá? Que tem uma boa rodada aí que consiga pegar FG. Eu recomendo pela estatística do Fluminense, mas todos os outros que eu passei aqui seriam opções viáveis aí para rodada, tá? Por enquanto, nossa defesa tá assim. E agora, vindo finalmente para o nosso meio para o ataque, vou passar algumas peças ousadas aqui para vocês, mas um cara que não tem como deixar de fora do seu time é o John Arias do Fluminense, tá? Baita potencial na rodada, jogando muita bola aí, então o Arias tem que estar, tá? E aí eu quero trazer para vocês aqui a questão do cedimento para meias, tá? E a gente vê aqui, o time que mais tem cedido pontos para meia é o time do Juventude, tá?
uma recorrência muito grande também. Então, assim, o Lucas Moura, pelos números, seria uma peça unânime, não teria como deixar ele de fora, tá? Tem a questão se ele vai ser escalado ou não, e se o São Paulo vem motivado ou não, tá? Essa questão da motivação, se o Lucas for pro jogo de titular, eu acho que ele é um cara que tá sempre muito motivado com o São Paulo, ele é tricolor de coração, jogador de pênalti, pelo sedimento, Lucas Moura eu não abro mão, tá? Essa dobra aqui, a não ser que o São Paulo vier reserva, eu vou ter, tá? Minha dúvida é o terceiro meia. E aí vamos dar uma olhada no cedimento. Um terceiro time que cede bastante ponto para meia é o time do Criciúma, tá? Tenho falado isso faz bastante tempo. Então, Alcaraz é uma baita opção. Depois a gente tem o Galo aqui, mas eu não vou escalar o Coutinho de jeito nenhum. São Paulo também tem cedido uma pontuaçãozinha legal ali, mas também não dá para confiar muito no Juventude. Fluminense, aí vem o Bragantino, tá? O Bragantino cede uma pontuaçãozinha legal, então Nicão seria uma opção legal. Você vê que o Cruzeiro não é um time que cede muito ponto para meia. E o Veiga, fora de casa, não conquista muito, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem três nomes para fechar esse meio. Um é o Rafael Veiga, que eu acho que é uma opção mais segura ali, pensando que o Palmeiras é um time. Ele tem sido decisivo para o Palmeiras nessa reta final. É um nome mais seguro, que vai estar muito escalado. Mas vocês viram que olhando o sedimento, ele não tem um potencial tão grande assim, tá? Uma outra peça bacana para vocês escalarem seria o Nicão, tá? Do Atlético Paranaense. É um cara que tem gerado média básica. O Cap tem um bom potencial para rodada. É um time bastante ofensivo. Pega o Bragantino que cede. O Nicão seria uma opção legal. Mas eu tô querendo fazer uma aposta bem ousada, que é no Alcaraz do Flamengo, tá? Deve ser o jogador de pênalti desse time do Flamengo. É um cara que é fominha, chuta-chuta, gera média básica, enfrentando o time do Criciúma que cede bastante e vai ter que se abrir para o jogo. Então, Alcaraz é uma peça que me agrada bastante aí para a rodada, tá? Uma opção bem legal. E aí, mais ousados, a gente teria talvez um Gustavo Scarpa, um Alan Patrick, seriam opções interessantes para vocês apostarem aí, tá? Mas eu tô com Lucas Moura e Arias e tô com uma dúvida nessa terceira vaga entre Veiga, Nicão e o Alcaraz, tá? Por enquanto, vou com o Alcaraz, que é uma peça um pouco mais ousada aí para a rodada, olho na questão do sedimento, tá? E finalmente, pessoal, a gente chegando agora no nosso ataque aí, tá? Eu acho que tem um nome que eu não abro mão, que é o Alejandro do Vitória aí, jogando muita bola, gerando muita média básica também, finalizando pra caramba. O time do Grêmio é um time que cede bastante ponto para atacante, então o Alejandro eu não abro mão no meu time, tá? E eu trouxe alguns outros nomes interessantes aqui. Hulk, eu acho que é um nome interessante. Estevão do Palmeiras, acho que é um nome interessante. Coelho do Atlético Paranaense, acho que é um nome interessante. E o Cauã Elias do Fluminense é um nome interessante. Precisa ver se ele vai pro jogo ou não. Eduardo, tem algumas outras opções interessantes? Cara, atacante tem muito nome bom, tá? Você tem o Wesley do Internacional com nome legal, Michael também é um nome bacana, Luiz Henrique do Botafogo, Luciano do São Paulo, quem mais que a gente tem aqui? Serna pode ser um nome legal, Marinho também, tá? André Silva, é muito nome interessante aqui no ataque, tá? Olhando na questão do sedimento, o que a gente vai ter aqui de interessante para vocês? Ó, vamos ver. O time que mais tem cedido ponto é o Vasco, tá? Então o Hulk é um nome muito forte, precisa ver essa questão da motivação do time do Galo, por isso que eu pedi o comentário de vocês aí. O time do Bragantino também cede bastante ponto, então olho no Coelho. Fortaleza tem cedido, mas aí sem o Luiz Fernando não dá para confiar. Juventude, tá? E aí, vou trazer para vocês aqui o nosso inteligência artificial. Vamos ver quem que ela tá recomendando, tá? Vamos ver, atacantes. Então, melhor score é o do Alejandro, uma peça bem bacana para rodada. Depois viria o André Silva do São Paulo, tá? Enfim, quem quiser confiar é porque o Juventude tem cedido muito ponto mesmo, tá? Tomado muitos gols também. Eu não tô muito confiante. Depois viria o Hulk. Cara, acho que o Hulk é uma peça legal, tá? Acho que o Hulk eu não vou abrir mão dele, não, tá? Vou ter aqui no time Hulk e o Alejandro, tá? O Vasco tem cedido, o Hulk é um cara muito bom de cartola. Só ver essa questão da motivação, tá? E vamos ver quem mais ela recomenda. Depois tem o Wesley do Inter, Luciano do São Paulo, tá? O Wesley tem uma opção legal, mas, cara, o Botafogo tá numa fase muito boa. Eu acho que o Botafogo vai levar esse título, tá? Quando um time ataca muito o Botafogo, é o jeito que ele gosta de jogar, então, não sei, mas o Wesley seria uma opção legal. Luciano, ele tá querendo muito escalar um jogador de São Paulo pelo segmento do Juventude, né? Eu vou só com o Lucas por enquanto. Depois aparece Coelho e Estevão, né? Cara, minha dúvida principalmente é Coelho e Estevão aqui para fechar, tá? O Estevão seria muito mais seguro, né? Mas o Coelho tá vindo muito bem, né? Cara, por enquanto eu vou fazer uma aposta ousada no Coelho, tá? Por enquanto eu vou assim, mais ousado aqui, como eu falei pra vocês. Quem quisesse mais seguro poderia colocar o Estevão aqui, mas o Coelho tem um baita potencial. O André Silva do São Paulo também fica de olho, que é uma aposta mais ousada, tá? Então lembrando, time focado aí pra quem precisa tirar até 30 pontos ali do líder, tá? Um time que tá bem forte aqui pra rodada, tá?
Capitão, pessoal, para mim tem dois capitães para rodada, eu não abro mão desses dois capitães. O Arias é um cara de muita média básica, o time do Cuiabá cede bastante ponto, o time do Fluminense precisa muito da vitória, o Arias é corredor de pênalti. No último jogo, perdeu o pênalti, fez 13 pontos, tá? Então o Arias é o melhor capitão para rodada. Mas ele vai estar muito escalado. Então, quero trazer uma dosezinha de ousadia aqui, tá? Poderia ter o Coelho, poderia ter o Hulk aqui de capitão, seriam opções legais. O próprio Lucas Moura, mas meu capitão vai ser o homem brabo aqui, o artilheiro do segundo turno do Brasileirão, jogando muita bola, Ale Alejandro, meu capitão aqui para a rodada, pessoal. E é isso, tá? Deixa aqui nos comentários quem que vai ser seu capitão. Não deixem de perder, não percam essa promoção aí do plano de sócios aí, essa Black Friday. Se inscrevam no canal, deixem um like e comentem aí também quem vai ser o seu capitão, tá? Lembrando que amanhã na live a gente atualiza o banco de reservas e fecha esse time, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou!